Mas hoje nós vamos falar agora aqui, porque eu estava vendo no YouTube, e ele participou do Mitos e Fatos. Sim, isso que é legal, Agromitos. Isso, ele participou do Mitos e Fatos da Jovem Pan e disse que ele foi lá dar uma palestra. Ele é técnico, tá, agrônomo, ele é agroambientalista, ele é político, escritor. E eu tava vendo ele falando, quando ele foi fazer o Mitos e Fatos, ele falou, puta, mas me falaram tanta besteira. Certo. Não é que é besteira, é porque o que acontece? A gente não sabe de tudo. Não. Só na orelhada. E o jornalista é um ser muito... Dono da razão. Não é que é dono da razão. Esguio. Ele sabe mais ou menos. Então você vai, não sei o quê. Aí quando ele viu o Mitos e Fatos, ele falou, meu, como esses caras estão falando, tá tudo errado. Tá falando asneira. Porque ele é técnico. Certo. E aí ele lançou um livro, que demorou bastante tempo, chama-se Agricultura, Fatos e Mitos. Está disponível agora para você na Amazon, se você quiser. Agricultura, Fatos e Mitos, neste programa Pânico de hoje. Então vamos conversar agora com ele, Chico Graziano, uma salva. Fala, Chico. Tá aqui, ó, conversando com a gente. Tá lá. Você mora onde, Chico? São Paulo? Onde é que você tá agora? No campo. Moro em São Paulo, moro bem no centro, na Consolação. Que isso? Boa. Tá na quarentena aí ou já tá meio que se perfazendo? Não, na quarentena, mas já conseguindo dar uma saidinha de vez em quando, né? Boa, Chico. Então, eu fiquei curioso em trazer você aqui, porque o nosso programa ele tem uma linguagem do afegão médio. Ou seja, nós somos muito burros. Isso. Não é que é burro, a gente não é um cara especialista em absolutamente nada. Mas a gente tem as perguntas para fazer para os técnicos e a gente tenta destrinchar as informações. Eu, por exemplo, a primeira dúvida que eu tenho em relação a isso, porque existem duas coisas. O cara que trabalha na agricultura, ele chama de defensivos agrícolas. Isso. Sim. E os outros caras chamam de agrotóxicos. Ou seja, a mesma coisa tem dois nomes Não é e bonito ou feio. completamente diferentes. Por quê? Olha que pergunta burra e legal que eu fiz pra você. Concordo. E você sabe que o mais curioso da pergunta é que no mundo não se conhece por nenhum desses dois nomes. Todo mundo trata os ingredientes químicos que controlam pragas com o nome de pesticides. E o que no Brasil seria pesticidas. Sim. Então, o nome mundial é pesticides. Mas, por estas e outras, que você às vezes nunca consegue explicar direito, quando nos anos de 1980 foi trazido para o Brasil os ditames da legislação mundial, norte-americana e europeia, aqui foi criada a lei dos agrotóxicos, que por si só já é um palavrão. Então, se o assunto já é difícil, porque se trata, obviamente, de produtos químicos que matam insetos, lagartas, fungos, etc., agrotóxico, então, daí nunca mais nós escapamos desse problema no agro. Entendi. É que nem agora tem relacionamentos tóxicos. Verdade. Que são horrorosos. Mas isso é fundamental para a agricultura? Esse produto? É claro que é fundamental. A comparação mais simples, Emílio, é com os remédios humanos. Antibiótico é fundamental para controlar doenças? Antibiótico é isento de problemas? Imagine, os antibióticos criaram as superbactérias, né? Isso no mundo todo, superbactérias causam doenças que matam milhares de pessoas em todas as regiões do mundo. É causado pela resistência que as bactérias adquiriram aos remédios, especialmente aos antibióticos. Então, os produtos químicos, assim como para o controle de doenças humanas, né? Que primeiro você tomava o quê? Tomava chá, fazia sangria, tudo essa evolução tecnológica, ela aconteceu na civilização toda e na agricultura também. E da mesma forma como nós vimos acontecer com medicamentos humanos, os produtos químicos utilizados em agropecuária, eles também vão evoluindo. Então, lá atrás, em 1959, apareceu o primeiro, que era o DDT. O DDT era um ingrediente
que controlava tudo, matava de tudo, só que matava inseto, matava rato, matava peixe, matava gente, né? Então, os primeiros ingredientes químicos, eles foram muito tóxicos, como alguns remédios humanos. Então, novas gerações vão aparecendo. O DDT, por exemplo, ele é proibido no mundo e no Brasil desde 1985. Faz muitas décadas que não se utiliza mais esse tipo de molécula. Então, hoje nós temos produtos que são menos tóxicos, mais seletivos, quer dizer, mata o besouro, mas não mata o inimigo natural daquele besouro. Então, você teve uma evolução. Ah, mas é um problema. É um problema. Medicamento humano também é um problema. Ô Chico, por que você acha que há essa demonização aí dos defensivos ou do pesticida? É muito interessante. Nós que estudamos isso, que eu sou estudioso desse assunto há tanto tempo, não há uma clareza da explicação sobre isso. Há várias razões, como sempre. Um avião cai por várias razões. Esse caso é um avião, que é um baita de um assunto, né? No início da utilização do controle de pragas no Brasil, muita coisa foi feita de errada. Não foi só no Brasil, foi no meio oeste norte-americano, foi na Europa também, na Austrália. Então, a reminiscência, né, negativa com relação aos produtos químicos. E o que mais interessantemente acontece, na minha modesta avaliação hoje em dia, é o seguinte: existe um pensamento que é da elite da sociedade mundial e brasileira, que pensa no alimento saudável e puxa essa agenda, o que é muito legal, não é isso que eu vou criticar, não. Então, a ideia do alimento saudável para as pessoas que não entendem alimento na vida dela representa 5% do custo da sua sobrevivência, passaram a ser muito exigentes com relação à alimentação e passaram a defender um tipo de alimentação chamada alternativa, alimentação natural. Então aí vem a história de você fazer comer devagar, restaurantes que têm ingredientes assim, assados. Então esse movimento acabou desencadeando um processo que passou a ser crítico ao alimento chamado convencional, que é o que em geral se produz, como se o convencional estivesse ruim em comparação ao que eles queriam promover, inhame, quer dizer, produtos assim que entraram em moda, né? Então, eu não sei, há um conjunto de... Mas é ideologia ou tem algum interesse comercial? Porque a gente sabe que esses produtos orgânicos são bem mais caros. Você acha que é só ideologia ou é alguma questão comercial mesmo? Não, acho que existem as duas coisas e existe muita desinformação. O maior problema que eu vejo é desinformação. Por isso que eu publiquei o livro, né? Falta informação correta sobre os assuntos. E ainda como falta a informação, a boa informação, ela fica muito sujeita às ideologias e ao jogo comercial. Veja só, qual foi a empresa que comprou a maior rede de orgânicos do mundo, que é a Whole Foods norte-americana? Qual empresa comprou há mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos, comprou a Whole Foods? Sabe quem foi? Não. Foi a Amazon. Jeff Bezos. A Amazon entrou no alimento natural, no ramo de alimentos orgânicos. Obviamente, ninguém pode desprezar a capacidade de uma empresa como a Amazon de fazer o que ela faz. Logo na sequência que a Amazon adquiriu a Whole Foods, a Unilever comprou a rede Mãe Terra aqui no Brasil. A Mãe Terra é também uma rede muito conceituada, muito legal de produtos naturais, produtos orgânicos, chá disso, chá daquilo e tal. Muito bem. Então, essas duas grandes empresas entraram no chamado ramo do alimento saudável, do alimento natural, do alimento orgânico. Por trás disso, é claro que tem interesse comercial. Achar que não seria muita ingenuidade. Claro. Mas eu não acho que é esse o maior problema. O maior problema é que o alimento alternativo, natural, cheio de, vamos dizer, de marketing, etc., é capaz de alimentar a humanidade. Obviamente não é. E daí que vem, então,
uma disputa enorme, né? Insana, porque o alimento orgânico e o alimento convencional, ambos são bons e ambos podem ser péssimos, ambos. Esse é que é. O mito é esse. O mito é que o orgânico é melhor que o convencional. Isso é um baita do mito. E tem muita história disso, né? Pois não, Sam. E falando em mito, Chico, tem a questão dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Agrotóxico. Tóxico. Aí, acho que é bonito falar tóxico. Agrotóxico é legal. Agrotóxico do mundo. E o Brasil fica em primeiro, mas aí quando você vai por área cultivada, você faz uns ajustes, não é bem assim. A questão é, como isso é um mito, como fica e se a gente tem uma legislação, uma desregulação que permite abuso no uso desses defensivos? Não, o problema do Brasil não é de legislação, não. O Brasil tem uma legislação muito boa, tem regras de controle que são assemelhadas às nações que competem no agronegócio mundial. O Brasil tem uma legislação muito parecida com a australiana, com a norte-americana. Os europeus não, os europeus têm uma rigidez maior em alguns tópicos, né? Agora, a grande diferença entre o Brasil e os competidores da agricultura mundial é o fato de que, entre os grandes, o Brasil é o único país tropical. Então, a Austrália, toda a Europa, os Estados Unidos, o Japão, que são os grandes produtores, eles são países de agricultura temperada. Ou seja, quando chega o inverno, neva. E a neve, já disse o Décio Gazzoni, que é coautor aqui do livro comigo, a neve é o melhor agrotóxico que existe. Porque quando neva, mata tudo, mata besouro, mata lagarto, os fungos, as bactérias entram praticamente em dormência. No Brasil, nós não temos isso. Então, o fato de o Brasil ter uma agricultura tropical ou subtropical leva a que os patógenos são insetos, fungos, bactérias, que causam doenças, né, em geral, eles têm uma reprodução constante. E significa que o controle de pragas e doenças aqui na agricultura e na pecuária brasileira é muito mais difícil do que nos Estados Unidos da Europa. Muito mais difícil, muito mais complexo e custoso. Então, utiliza-se bastante volume quando você compara certas situações? Sim, é verdade. Só que o Brasil colhe a soja, planta o milho em seguida, depois tira o milho, o capim cresceu, põe o gado. Você vai falar isso para um europeu, ele nem entende. Ele fala assim, como que é isso? Porque lá eles têm um ciclo só. Aqui nós temos ciclos contínuos de produção. Então é tudo diferente, entendeu? Você falou... Eu preciso fazer um break rapidinho. A gente vai abordar. Vejam vocês que aula que vocês estão tendo agora. Tô bem curioso. Sim, aqui. Muito bacana. Sim. Chico Graziano dando uma aula aqui sobre agro. Se você tiver pergunta, @programa Pânico. O livro dele eu estou... Agricultura. Mostra aí, Chico, o seu livro. Põe a capa. Ó, você pode comprar agora na Amazon, tá disponível para você. Agricultura, Fatos e Mitos. Todas essas dúvidas que a gente tem, a gente ouve. Depois eu quero falar também a respeito do desmatamento, dessa coisa toda. Mourão. É um livro, ele fez com técnicos, é um livro técnico, mas tá com acesso aí pra gente poder entender esse negócio, que a linguagem é boa. O Chico é um cara que fala bem, manda bem, então a gente volta depois do break. Se você tiver alguma pergunta, mande aqui no @programa Pânico. O Twitter dele é Chico, XICO, Graziano com Z. E o Insta também, a gente volta daqui a pouquinho. Aguardem. Ai, meu Deus. Ai. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre, estamos aqui com o Chico Graziano. Ele lançou um livro bacana para você que está ouvindo o programa Pânico, tem muitas dúvidas igual a gente a respeito de desmatamento. Esse é um assunto muito... o ambiente, né? A gente fica em dúvida a respeito dos números que sai muitos números. A gente tá dando uma pequena aula. Esse é o livro que você pode comprar pela Amazon, compra aí na livraria, você recebe na tua casa. Agricultura, Fatos e Mitos, Fundamentos para um debate racional sobre o agro brasileiro. A gente fala muito sobre o agro. O Brasil voa, né? Nesse aspecto de agricultura, é um grande exportador aí. E você sabe... tecnologia, inclusive. Exatamente. E você sabe que ouvindo esse programa, você já pode entrar na Exalc e ser um aluno ganhando um diploma da Exalc, graças ao Chico. Manja pra cacete. Uma coisa, Chico, que eu gostaria de levantar aqui
aqui nesse segundo bloco é o seguinte, saiu uma notícia agora, dizendo, uma coisa que eu ouvi você falando, que o Bolsonaro falou que é uma grande besteira. O quê? Porque a gente ouve as histórias. Eu também achava que era isso. A minha mulher também, que é europeia, também achava isso. Porque eles falam o seguinte, a Europa já destruiu todas as florestas dela. Sim. E ele estava... acho que foi no YouTube que eu vi isso aí. Você falou que não. Eles fizeram o reflorestamento na Alemanha. Fizeram um grande reflorestamento lá. Mas eu quero puxar aqui para o Brasil. Eu estava lendo hoje, acho que saiu no Estadão, não sei onde foi, que 90% dos focos de queima foi em lugar já desmatado. É esse o número mesmo? Nessas recentes informações... Do ano passado. Que pegou fogo lá. Não, foram nas recentes. Dos focos detectados agora, recentemente, foi queimada de restos, né, de áreas já ocupadas. Ou seja, que não é uma prática, vamos dizer, moderna de agricultura, mas se faz muito queimada. Os índios fazem isso, sempre fizeram, etc. Então, você pode ter muita queimada e ter pouco desmatamento. É isso que o número quis dizer para nós. E o que você achou do Mourão, que ele pegou lá o Conselho da Amazônia, lá teve essa treta com o Salles, a Alemanha colocava muito dinheiro, isso é político, ideológico, como você mesmo está colocando agora, se desmata ou não. Todo mundo tem interesse na Amazônia, essa que é a verdade. Não, o fato, primeiro, do Mourão ter assumido essa agenda, não sei, não tenho muita opinião, mas achei razoável. Normalmente, o vice-presidente da República fica procurando alguma coisa de interessante para fazer, porque ele não faz nada, né? Então, é diplomático, né? Eu achei legal, ele é um cara, eu gosto muito dele, eu achei ele conceituado. Então, como é uma agenda que envolve muitos governadores, outras áreas de governo, infraestrutura, agricultura, etc., me parece razoável que não o ministro do Meio Ambiente, mas no caso o vice-presidente da República, assuma isso. Achei positivo. Ô Chico, outra coisa que o pessoal gosta de demonizar também, e eu queria perguntar se é um mito ou se é um fato, que a gente gasta 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Um mito ou um fato? Meu Deus, interrogação. Não é nem mito nem fato, é uma bobagem total. É uma coisa assim, eu já escrevi sobre isso nas minhas colunas. Eu disse que, ademais de alguns erros de conta, essa conta só seria verdadeira se o boi não fizesse xixi. Entendeu? É como o boi e a senhora vaca fazem xixi, eles bebem água, mas a água volta para a natureza naturalmente, como nós fazemos, tá certo? Então, é uma conta meio esdrúxula, não faz muito sentido, porque quando você tem um processo industrial, é comum, por exemplo, vou falar do que eu entendo, em usinas de açúcar e de álcool, você tem um índice ambiental muito importante que é quantos litros de água você consome por tonelada de cana moída. Então, são critérios interessantes para você medir pegada de recurso hídrico. Isso daí faz parte, é muito legal. Agora, quanto que o boi bebe, né, de água, você conta a vida inteira dele, depois divide como se tivesse, entendeu? Não tem nem lógica isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Chico em relação às ONGs ambientais, Chico, se elas realmente atrapalham o desenvolvimento do agronegócio, algumas estão lá como cabide de emprego do governo, como é que você vê essas questões das ONGs ambientais? Olha, cara, eu não tenho problema nenhum com ONG não, viu? Eu sou fundador da SOS Mata Atlântica, por exemplo, eu sou filiado a outros organismos. Quando eu fui secretário de Meio Ambiente aqui em São Paulo, eu trabalhei junto com o Greenpeace, com a WWF, eu não vejo problemas disso não. Ah, sim, mas existe gente que estava lá encostada em cabide de emprego, lá, existia muito. Então, vamos dizer, o que o Ricardo Salles andou falando logo que ele assumiu, nós vamos acabar com essa pouca vergonha das ONGs aqui e tal, ele tinha uma história de que realmente muita grana era gasta, como a gente diz, na atividade meio, né? Fica no meio, nunca chega no fim. Então, um onguismo era exagerado, mas agora, a participação da sociedade civil nos destinos da política, especialmente da política ambiental, eu acho isso uma coisa fundamental. Chico, teve
uma mensagem polêmica sua, falando aí direita babona. Eu queria que você explicasse. É um conceito em relação ao Bolsonaro, não é? Foi um tweet aí que deu bastante repercussão no dia 21 de junho. Bom, já saiu dos fatos e dos mitos da agricultura, né? Ele quer fazer uma polêmicazinha. Esses caras. Chico, deixa eu falar. Esses caras aqui são loucos. Eles são loucos pra ferrar os outros. Amigo da Miriam Leitão. Eu já tô acostumado aqui, ó, com essa turminha. Tá na pauta, o cara não pode perguntar. É uma turminha. Que é direita babona. É uma turminha complicada aqui, viu, Chico? É que eu escrevi essa pergunta, eu não anotei. A direita, eu vou voltar, a direita babona é aquela que acha legal o pessoal desmatar a Amazônia. Entendeu? Eu acho isso uma direita babona na roça. É isso mesmo. Um ruralismo atrasado, antigo, vagabundo. Né? Nós não precisamos praticar desmatamento ilegal para fazer o avanço do agronegócio brasileiro. Então, quem discorda disso, para mim, é direita babona. Entendeu? É babão. Vai falar o quê? Ô, Chico, eu tenho uma dúvida, cara. Porque eu fico pensando assim, né? Vocês são técnicos, a gente sabe muito pouco. Por exemplo, esse negócio do vegano, né? Eu tentei fazer lá na minha horta, por exemplo, cochonilha. Cochonilha. Cochonilha é um negócio... Tem um vaso de gardênia. Cochonilha é um pulgão. Ah, tá. Porra, você não mata aquela merda. Porra, você pega aquela cochonilha e ela volta no dia seguinte. É complicado. A agricultura é um negócio complicado. Não é um negócio. É uma técnica, não é um negócio simples. E o Brasil, ele dá show ele dá show em tecnologia, nos caras. A gente vê, o Brasil é um grande exportador e tal. Mas como é que o mundo vai se alimentar daqui 50 anos? O que você acha que vai acontecer daqui a 50 anos? Porque a gente precisa comer, né? Você precisa de terra, você precisa plantar, você precisa... O que vai acontecer daqui 50 anos? Não dá para ter a menor ideia, Emílio, eu juro por Deus. Hoje você tem assim, no nível tecnológico de conhecimento científico atual, nós estamos bem. Eu não tenho problema nenhum com orgânico, porque aqui eu sou presidente do Clube Inglês de São Paulo. Nós temos uma horta orgânica lá no SPAC de Santa Amaro, onde é que o pessoal joga rugby. Quem é desse mundo sabe disso. Então, a horta orgânica ou o produto orgânico é legal. Ele pode ser feito, ele já começa a ter qualidade. Então, e possivelmente a tendência da produção orgânica ou semi-orgânica ou o controle biológico de pragas, essa tendência está aumentando e novas tecnologias estão surgindo. Curiosamente, uma das tendências mais profícuas, mais promissoras em termos de redução de uso de pesticidas químicos é a transgenia, a engenharia genética. Uma coisa que o pessoal do orgânico não gosta, contra os transgênicos. Só que hoje você pega muitas variedades transgênicas, elas estão começando a dispensar o controle químico, porque elas são plantas modificadas geneticamente, mas com o enorme de uma vantagem, a lagarta vai lá comer a folha dela, a lagarta morre, sem que você tenha aplicado nenhum pesticida, entendeu? Então, o avanço tecnológico vai dar os parâmetros. A minha visão é que nós teremos uma agricultura na qual os processos químicos e biológicos estarão muito mais presentes do que hoje. Hoje é muito químico e pouco biológico. Então, eu acho que vai avançar o controle biológico de pragas e doenças. E outra coisa que eu estava vendo você também, me parece que o Lula falou, né? Porque que nem o Bolsonaro falou que a Alemanha não tem mais floresta, que foi uma bobagem, o Lula também disse que 70% da alimentação é por pequeno produtor. E parece que não é bem assim, né? Os pequenos produtores que produzem 70% do que a gente come. Parece que não é, esse número está errado, né? Esse número é o maior dos mitos. Sabe por que ele é o maior dos mitos? Porque ele é o mais falso de todos. Nós somos 3 autores, 2 pesquisadores da Embrapa, agrônomos, e eu que escrevemos o Agricultura, Fatos e Mitos. Nós pesquisamos muito para tentar descobrir quem é que calculou esse número dos 70%. Não encontramos, inexiste. Olha, mas não tem nenhum artigo, não é uma pesquisa científica, não tem nenhum artigo que alguém tenha escrito um dia. O que nós descobrimos?
em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Reforma Agrária do Lula, naquele dia, falou que 70%, aquilo lá foi para o site do coisa, virou 70%, virou um número mágico. Quer dizer, não há nenhum cálculo e não há nenhuma hipótese de que a agricultura familiar responde por 70% dos alimentos do Brasil. Isto não tem nenhum demérito à agricultura familiar. A agricultura familiar é a coisa mais linda do mundo. Sim. Agora, você pega no feijão, o Censo Agropecuário de 2017, que foi divulgado agora, mostrou que na lavoura do feijão, a agricultura familiar contribui com 10%. No feijão, 10%. Na lavoura do fumo, com 94% dos produtores de fumo são familiares. Então, existe um idilismo, uma coisa meio retrógrada, né, que fica opondo o pequeno agricultor ao médio ou ao grande agricultor tecnológico. Isso é uma invenção brasileira. Eu vou voltar à história da Europa, porque também é um mito, uma falácia, dizer que a Europa está toda devastada. 43% do território europeu é coberto por florestas. Mas presta atenção, Emílio, no século XIX, eles devastaram mesmo. Então, a primeira revolução agrícola, que aconteceu em 1810, 1820, 1830, naqueles anos, eles drenaram pântanos, os holandeses mais para frente afastaram os mares, quer dizer, os caras desmataram tudo para produzir comida, porque Londres, Paris, Berlim, as cidades estavam crescendo, né? Então foi quando houve a primeira grande revolução agrícola, houve uma enorme supressão da vegetação, mas depois foi reconstituído. Então, realmente, você falar, eles desmataram lá, agora chegou a nossa vez aqui, calma lá, não dá para comparar assim, né? Boa. Eu queria agradecer esse papo bacana. Boa. Chico, Boa. obrigado. Obrigado pela conversa. Vamos marcar um dia ao vivo aqui pra gente trocar mais ideia. Mais uma vez, vamos passar aí pra vocês. É o Agricultura, Fatos e Mitos. Você que gosta de sentar, de conversar com a galera, aí você tem, por técnicos mesmo, o livro foi escrito por técnicos aí, o Chico Graziano, também para seguir ele no Twitter agora, você entra no Chico Graziano, @Chico Graziano no Instagram Com X. e no Twitter também com X. Obrigado, viu, pelo papo. Obrigado pela conversa aqui com a gente, foi bacana. Imagine, eu que agradeço a oportunidade. Os dados estão aí, são 284 páginas escritas por 3 agrônomos durante 3 anos. Agora, quem quiser continuar achando que o vegano isso contra aquilo, o problema é de cada um, né? Claro, claro. Claro, Não podemos machucar a ciência, né? Isso. Mas é bom também pra gente não falar muita merda. Ou falar, pô, esse cara tá falando merda. É bom dar uma... Não dá uma lidinha. viajada. Mas o livro, ó... É isso aqui, ó. É um livro... De respeito. É, um livro de respeito. Não é livrinho, não. É um livro de respeito. Aí, ó. O que é? 300 páginas? Quanto tá? 284 páginas. 284, olha lá, ó. Manda um resumo pra gente. Obrigado, viu, Chico, pelo papo. Foi muito bacana a conversa com você aqui. Valeu. Eu que Um abraço. agradeço. Tchau, tchau. Valeu.